A 4 de setembro de 1892, nascia aquele que viria a ser um grande aviador português. Com pouco mais de 30 anos, José Manuel Sarmento de Beiras marcou para sempre a história da aviação mundial. Eu não sei, mas era um gosto que ele tinha, sempre teve, a aviação, e resolveu arriscar em viagens de longo percurso e de qualquer maneira fê-las. Em 1924, Sarmento de Beiras aventurou-se numa viagem aérea nunca antes experimentada. A travessia Lisboa-Macau era um verdadeiro e longo desafio. Demorou muitos dias, porque eles foram daqui, Norte de África, depois subiram e pousaram diversas vezes em diversas localidades até que chegaram a Macau. E em Macau não encontraram o campo de aviação e aterraram num arrozal, parece-me. Estragaram o avião, tiveram que esperar que de Portugal fosse um outro avião para completarem a viagem. Sarmento de Beiras cravava assim a sua marca na história da aviação, mas destemido e ambicioso que era, queria mais. E em 1927 decide fazer algo demasiado arriscado para a época, atravessar de noite todo o Atlântico Sul. A experiência do piloto era fundamental, mas a mínima falha técnica poderia ser fatal. O combustível era muito importante, tanto que na viagem que ele fez ao Brasil, o Álvaro Portugal, que era um piloto que estava com ele, teve que ficar para poderem compensar esse peso, metendo gasolina no avião, porque senão não conseguiam atravessar o Atlântico. Até Fernando de Noronha e depois de Fernando de Noronha para Recife. De maneira que era muito importante isso. Além disso, os aparelhos de navegação tinham o sextante, que era de Gá Coutinho, e o resto foram as estrelas. Guiaram-se pelas estrelas. Era muito diferente hoje, não é? Completamente diferente. Que a pátria ponha o vosso nome tão alto, como vós andais pondo o nome da pátria. Esta foi a frase com que se despediram de Sarmento de Beiras no Brasil e demonstra a importância dos feitos deste aviador naquela altura. Mas Sarmento de Beiras sempre foi um homem discreto e a história passou também com descrição por este aviador português. Para sabermos mais, procuramos a família, mas ao contrário do que seria de esperar, não se falou muito em aventuras, tampouco em feitos históricos. O homem prevalece sempre sobre o aviador. As façanhas, as proezas que fez, evidentemente que foram muito importantes também para todos nós, mas sempre que penso nele, penso no sorriso dele, sempre com um sorriso para toda a gente, sempre com uma bonomia extraordinária, sempre de uma disponibilidade em relação aos outros fantástica, adorando animais. Aliás, esta história dos gatos também, ele estava quase sempre com um gato no colo, sempre que se sentava um bocadinho junto de nós. E, portanto, prevalece toda uma transmissão de valores que ele transmitiu também ao meu pai, que nos foi transmitida a nós, e que penso que são sempre imutáveis e eternos, como costumo dizer, e que ele encarnava definitivamente, não é? Um grande homem no sentido humano, era um grande humanista, fundamentalmente. Sempre fiel aos seus princípios, Sarmento de Beiras lutou toda a vida pela democracia. Isso custou-lhe muitos anos de exílio em várias partes do mundo. Em 1974 regressa a Portugal e em junho desse ano morre em Vila Nova de Gaia. 80 anos depois de um dos seus maiores feitos, a história faz-lhe justiça. Até meados de setembro, Sarmento de Beiras é homenageado pelo Porto numa exposição para ver na Biblioteca Almeida Garrett.